Olá, alunos, pais e os demais, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos estar iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical, classe Vencedores, da Igreja Assembleia de Deus de Guanhães. O tema da nossa aula, que se inicia nesse momento, é outros tipos de família. Então, adolescente, pegue sua revista, Bíblia e vamos estar interagindo através deste vídeo. Agora estarei orando, pedindo a presença do Senhor em nossa vida, em nossas vidas. Amado Deus querido, em nome de Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor por cada um de nós que só tem nos guardado de todos os males. Eu peço a tua presença, Espírito Santo, que assim como o Senhor inspirou cada homem, cada mulher da Bíblia, cada pessoa escolhida para escrever as escrituras sagradas, eu peço que o Senhor venha nos inspirar nesse momento, tanto eu para ministrar essa aula, como cada um que estará assistindo para receber o melhor de Deus. Em nome de Jesus, eu agradeço. Então, vamos lá, aluno. Lição 12. E para começarmos, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo 1:3. 2 Timóteo 1:3. O tema, outros tipos de família. Amém. Tema legal, né? Vamos lá. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações de noite e de dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. A mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O trecho que nós acabamos de ler foi escrito, pelo apóstolo Paulo ao Timóteo. Então vamos conhecer mais do assunto. O destaque, o versículo destaque da semana. Lembro da tua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Loide e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho certeza de que é a mesma fé que você tem. 2 Timóteo 1:5. Então o versículo está se tratando da pessoa de Timóteo, da sua avó Loide e sua mãe Eunice. Que no caso, elas ensinaram a Timóteo, sobre Deus, sobre o Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E a vida do Senhor Jesus, toda a vida, que Jesus teve na terra, que também foi ensinado para Timóteo. Vamos lá. Por vários motivos, ao nosso redor, ou em nossa própria casa, há uma pluralidade familiar na sociedade. A Bíblia Sagrada também descreve tipos diferentes de família. Por exemplo, a família de Timóteo é bem peculiar para aquele contexto religioso em que a igreja nasceu. À luz dessa narrativa bíblica, poderemos entender que Deus pode abençoar todo tipo de família e fazer dela um lugar de amor, respeito e aprendizado mútuo. Eu vou estar esclarecendo que outros tipos de família. Então, lá em Gênesis, nos mostra o modelo divino de família, que é pai,
mãe e os filhos. E aí se estende, né? As noras, os genros e tal. Então, que outros tipos de família seriam estes? Está se tratando de mãe com filhos, filhos criados com avós, pais que criam seus filhos sem a presença da mãe, tios que criam seus sobrinhos. Então, não que saísse daquele modelo padrão divino, mas é a circunstância que Deus permite para cada pessoa. Vamos lá. Uma família diferente. Quando lemos a segunda carta a Timóteo, constatamos que o jovem era temente a Deus, tinha uma fé demonstrada pela Escritura e confirmada pelo apóstolo Paulo. Entretanto, sua família era um pouco diferente da tradicional. O jovem Timóteo havia sido criado pela avó Lloyd e por Eunice, sua mãe. Não há menção de seu pai. Isso não impediu de que ele desenvolvesse um caráter digno e agradável a Deus. Vemos no jovem Timóteo algumas circunstâncias da vida que fogem ao nosso controle. Podem levar a uma alteração no modelo de família que não naquele criado por Deus. Assim, a família recebe uma nova configuração. Por isso, devemos nos lembrar que não vivemos no mundo perfeito, mas distorcido e contaminado pelo pecado. Caro adolescente, nós temos um modelo padrão que nós devemos seguir de família. Mas nós somos seres humanos, cada um vive no contexto, né? Segundo a sua etnia, tradição, cultura. Então vamos falar do nosso meio aqui. Nós devemos saber que Jesus ele veio para os pecadores, para as pessoas quebrantadas de corações, pessoas que já perderam, né, vontade de viver, pessoas que habitam no pecado e querem mudar de vida, querem uma nova chance, pessoas que estão cegas pelo pecado, pela circunstância que a vida levou aquela pessoa a estar vivendo aquele tipo de vida. Então hoje nós vemos pais solteiros, mães solteiras, ou crianças que são órfãos de pais e mães. E nisso, a família não deixou de existir por causa disso. Então, assim, muitas crianças, jovens, perderam seu pai, aí ficou criança com sua mãe. Ou perdeu sua mãe, ficou com seu pai. Ou perdeu os dois, ficou com os avós. É um assunto delicado, é um assunto que machuca o coração. Não sei se algum de vocês estão vendo a situação, mas eu posso dizer por mim, né, que eu falo por propriedade, que todos sabem que vivi eu e meu filho sem a presença do pai. Mas isso não quer dizer que nós deixamos de ser uma família. Porque todas as coisas que acontecem também é permissão de Deus, porque no mundo jaz o maligno. Muitas pessoas são resgatadas do sofrimento, da escravidão do pecado. E outras passam por essas circunstâncias. Nós não devemos julgar, nem desprezar, fazer exceção de pessoas pelas circunstâncias. Mas o próprio Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós que nos enquadramos nesses tipos de família diferente, nós devemos ser felizes com o Senhor, agradecermos. Você agradece por ter sua vovozinha, seu avô, ou seu pai, ou sua mãe, se perdeu, se não conheceu,
nós devemos nos encher do Senhor para viver essa situação na nossa vida. Vamos lá. Padrão não saudável de existência familiar. Ainda falando sobre famílias diferentes, é importante ficarmos atentos, pois algumas formações familiares, a despeito das culturas, das liberdades individuais, não são saudáveis, como o casamento homossexual, a poligamia e etc. Então, a poligamia, no Antigo Testamento, nós vemos um homem casado com uma mulher, 2, 3, 4, e assim vai. Beleza. Era uma prática do Antigo Testamento, mas em Jesus Cristo nós vemos que isso não estava agradando ao Senhor. Então, Gênesis diz, vamos abrir em Gênesis aqui, para nós vermos a perfeita e vontade de Deus, né, na formação da família. E nós devemos tomar como base a Bíblia Sagrada, a formação do homem. Então, em Gênesis 2, 24 diz: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se dois uma só carne. Tá bom? Eu não vou entrar no assunto sobre salvação, esse tipo de coisa para a prática do Antigo Testamento, se está errado ou não. Mas nós vemos pela Escritura Sagrada que não tem como uma pessoa estar ligado com 1, 2, 3 se unirem. Mas Deus diz, unam-se. Beleza. E vamos lá. Um lugar para aprender da fé. Tem um assunto que eu deixei de falar. Vamos voltar aqui. Eu falei da poligamia. Agora vamos falar do casamento homossexual. O que é o casamento homossexual? É a pessoa do mesmo gênero. Então vamos lá. Um homem e outro homem não tem como eles se unirem fisicamente e muito menos espiritualmente, porque Deus é Deus dos deuses, Senhor dos senhores. E uma mulher unir-se com outra mulher não tem uma união física, nem espiritual. Então, é uma abominação para o Senhor essa prática. E o homossexual, ou a lésbica, eles uniram-se, casaram-se legalmente. Mesmo eles tendo casado e se unido, eles não produzem. Então, o que eles fazem? Eles alugam uma barriga, aquela pessoa gera criança para eles, ou até mesmo eles adotam. Então, assim, não tem construção para Deus de uma família nessa situação. Então, não há discussão nesse assunto, porque a Bíblia deixa bem claro, e se protestar a favor dessa união, nós temos como tese também o corpo humano. Nós podemos ver que a Bíblia diz unir. Não tem como fisicamente o sexo igual se unirem. Então, aí já joga por terra toda a filosofia desse gênero. Vamos lá. Um lugar para aprender da fé. Na vida de Timóteo, a família tem um lugar muito importante para aprendizado e a vivência da fé. O jovem pastor foi educado pela sua avó, Lloyd, e Eunice, sua mãe. Estas lhe instruíram no caminho de Deus. Como foi que você ouviu falar da mensagem de Deus? Foi em sua família?
Saiba que assim como Timóteo ouviu falar de Deus em sua casa, você também pode ser aquele instrumento que Deus usará em sua fé. Adolescente, nós esperamos que os adultos tenham juízo, que parte deles toda a nossa estrutura de vida. Mas também Deus, ele opera ao contrário de todas as coisas. Às vezes a sua família não é cristã, você é cristão. Então Deus te escolheu para ser um instrumento para seu tio, sua avó, seus primos e etc. Sua mãe. Eu conheço crianças que levaram a família para a igreja. Eu conheço. Então, Deus conta com você. Agora, como você foi até a igreja? Um vizinho te convidou? Um tio? Um primo? Seu pai? Sua mãe? Não interessa como, mas foi bênção, não foi? Assim você também será usado por Deus para com outras pessoas. Vamos lá. Deus ama a família. Olha, Deus ama a família. Se você pôr no coração em ler a Bíblia, você verá a família de Abraão, imagina, Sara, Agar, a família de Isaac. Isaac teve uma esposa, que a Bíblia diz que é a Rebeca. Aí vem Jacó, com duas esposas, duas concubinas. Depois, na velhice, também teve mais esposa, teve outra esposa. E assim vai indo. Nós podemos ver que, apesar dos pesares, Deus ama a família. Apesar das dificuldades que surgem, né? Igual nós vimos no caso de Jacó, os irmãos contra José, os irmãos que foram contra José, e etc, né? O Jacó que enganou seu irmão Esaú, mas Deus ama a família. Então você tem que entender isso. Você não nasceu no lugar errado, você nasceu onde Deus quis. Você está no lugar certo, viu, adolescente? Não se engane. Eu queria ter outra família, eu queria ter outro estilo de vida, eu queria fugir, eu queria ir embora, minha família não gosta de mim, minha família não entende, mas saiba você que nada foge do propósito de Deus e que quem tem o dom da vida é Deus. Então, Ele te fez e te pôs no lugar que Ele quis. Embora as influências que modificam a nossa família, às vezes sejam maiores do que nós, o reino de Deus é muito maior do que essas influências e por isso somos impulsionados a viver sob a perspectiva dele para a glória de Deus. Entretanto, ainda que o reino de Deus não esteja plenamente manifestado no mundo, cabe a nós, os filhos desse reino, vivermos no mundo com os olhos voltados para a esperança da plenitude do reino de Deus, onde um dia ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, o nosso propósito de vida, o nosso alvo é o reino dos céus. Não interessa o que as pessoas pensam, se a sua família está no patamar social exigido, não interessa a circunstância que você vive para os outros. A sua vida, a sua família é propósito de Deus e o nosso alvo é o reino dos céus. Nós não podemos querer ter uma família de acordo com a sociedade, de acordo com os estabelecimentos dessa terra. Então, adolescente, vive a sua vida com alvo no reino dos céus. Não queira uma família para aparência. E outra coisa, se você disser para o seu pai, ou para a sua mãe, ou para a sua avó, ou para seus tios, ou até mesmo eles perceberem que você não está satisfeito com eles, você vai estar entristecendo o espírito deles.
Às vezes sua família não pode dar o que você quer, mas não se preocupe não. Não tenho base científica, nada que segure o que eu vou dizer. Mas uns 80% na face da Terra não tem essa condição, tá bom? Não é só você, não. Eu já falei aqui que eu tive minha primeira bicicleta, foi com 20 e poucos anos, né? Então, o caso é sério. Mas, se sua família não pode dar o que você almeja, você já tem uma família, é o melhor dessa terra. E outra coisa, não deseja a família do outro, não, porque o que ele passa, você não suportaria. O que você passa, eles não suportariam. Vamos lá. Conclusão. Mesmo a despeito de toda a dificuldade em nossa família, Deus a ama. Por isso, Ele ajudará você a manter a harmonia, o amor e a comunhão em sua família. Abra espaço para Ele ser o centro da sua família, seja esta pequena ou grande, ou de outro tipo. Deus a ama. Amém. Família. Adolescente. Quantos não têm uma família? Não tem nem tio, nem nada, nem conhece família. Foram criados em... esqueci, abrigos. Não tem um parente. Tem adolescentes que passaram por situações que vocês não imaginam. Ou passam ainda. Estão perdidos pelos viadutos, esquinas. E em outros países o caso é mais sério ainda. Tem a prostituição infantil, que são obrigados, trabalhos impostos, adolescentes que um adulto não suporta. Imagina um adolescente. Vamos orar agradecendo ao Senhor pela sua família. Não permita cair em circunstância para Deus te provar, para você aprender a dar valor que Deus te deu. Tá bom? E não se esqueça, tudo passa, mas Deus tem que permanecer. Senhor amado Deus querido, bendito seja o nome do Senhor, que é o Criador da família, de todas as famílias, padrão bíblico. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa cada família, Senhor, que estará escutando, assistindo esse vídeo. Abençoe, Senhor, envia teus anjos em cada casa, Pai amado. Venha curar e sarar os corações, meu Deus, dando alegria, a paz do Senhor, resolvendo problemas. Aquele que está desempregado, abre as portas do emprego, meu Deus. Salva as famílias, ó Pai amado. Abençoa os avós, dando vida e saúde, força, meu Deus. Eu repreendo em nome de Jesus toda rebeldia, desobediência, mentira, engano dos adolescentes, tudo que venha contra a palavra do Senhor, que eles venham crescer homens e mulheres de Deus na face da terra. Espírito Santo, eu agradeço pela sua presença em nome de Jesus. Amém. Então, um abraço. Estamos aguardando o dia que Deus vai permitir nós estarmos na igreja. Mas graças a Deus nós temos esse meio de comunicação. Amém. Um abraço.